Tá lá você tranquilo no seu plantão e alguém grita, parada no leito 5. Você sabe como proceder? Sabe como checar os ritmos? Sabe o que fazer frente aos diversos ritmos de parada cardíaca? Vamos dar uma organizada nisso hoje. Confere aí. Fala pessoal, bem-vindos aí ao primeiro vídeo do canal, né? Aqui é o grupo Suporte Intensivo. Meu nome é Gustavo Guedes, eu sou médico cirurgião residente em terapia intensiva. Conforme planejado, né, programado, a gente vai fazer hoje nosso primeiro resumo da reunião que nós tivemos agora em fevereiro de 2021, cujo tema a gente escolheu parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopulmonar. Nós fizemos essa reunião no modelo de caso clínico, então vamos ver aqui alguns casos clínicos que trouxemos referente aos hospitais e vamos discorrer sobre o assunto a partir daí. O primeiro caso clínico, a gente trouxe um paciente que foi internado por conta de um AVC hemorrágico, está no 20º DPO de drenagem de hematoma, um paciente secretivo e uso de meropenem, traqueostomizado em ventilação espontânea. Ele não está com sedação, mas ele não interage devido ao dano neurológico que sofreu. É um paciente estável, sem droga vasoativa. Paciente relativamente tranquilo, comum em UTIs neurológicas de ser encontrado. Já o paciente 2 é um paciente bastante debilitado com muitas comorbidades. É um paciente com doença arterial obstrutiva periférica, no 10º dia pós-operatório de amputação do membro inferior direito, e teve essas doenças, esse problema todo devido ao monte de comorbidade que ele já tem. Hipertensão, paciente diabético com IMC alto, dislipidêmico, se encontra em uso de amicacina e polimixina B, antibióticos de largo espectro, em uso de noradrenalina 25 ml hora, certo? Uma titulação bem alta, frente ao peso dele, com certeza. RAS-5, paciente sedado em ventilação mecânica. Evoluiu com creatinina de 3.1, ureia de 298, potássio de 6,5 em programação de fazer hemodiálise. Paciente completamente diferente do primeiro, né? bem mais grave. Já o paciente do leito 3 veio para complicar o plantão, para terminar de esculhambar de vez. É um paciente que veio de uma admissão da enfermaria oncológica, um paciente cujo diagnóstico é mieloma múltiplo, com neutropenia febril, precisou ser entubado e feito acesso senoso central em enfermaria. Paciente que chegou taquicárdico, assincrônico no ventilador e com necessidade de noradrenalina em doses crescentes. Paciente número 4, nosso quarto caso clínico, é um paciente que tem deficiência de fator 8, fator von Willebrand, é um paciente que tem hemofilia A. Ele foi internado por hemorragia digestiva alta, né, apresentando melena também, paciente que se encontra hipocorado, prostrado no leito e taquicárdico. Evoluiu também com necessidade de intubação orotraqueal, iniciando noradrenalina a despeito do uso de concentrado de hemácia e fluidoterapia. Certo? Todos esses 4 pacientes, eles evoluíram com parada cardiorrespiratória. Todos esses pacientes, por mais diferentes que eles sejam um do outro em relação ao seu contexto clínico, eles podem evoluir com parada cardiorrespiratória. E sua evolução, sua estadia na UTI, sua história clínica vai determinar muito provavelmente o ritmo de parada, o motivo da parada cardiorrespiratória e o que a gente vai ter que fazer em decorrência disso. Então, o nosso objetivo a partir de agora é decifrar o que a gente pode procurar nesses pacientes para justamente fazer um tratamento adequado durante a parada cardiorrespiratória. A princípio, a gente não precisa se preocupar na história clínica do doente. Todo paciente que tem parada cardiorrespiratória merece o mesmo tratamento de forma inicial. Esse tratamento consiste em basicamente identificar a parada cardiorrespiratória, né? Vamos checar o pulso desse doente, o pulso central, pulso carotídeo ou femoral, por entre 8 a 10 segundos, certo? Para evitar a gente se passar em uma bradicardia. E vamos chamar por esse doente, né? A gente fala, fulano, e ele não responder, se ele continuar responsivo e não for identificado o pulso nesse paciente, a gente vai assim identificar a parada cardiorrespiratória e vamos chamar ajuda, certo? É nesse momento que a gente chama ajuda, porque você sozinho não vai resolver o problema dele. Muito bem, então após identificar a parada cardíaca e chamado ajuda, nós vamos iniciar o tratamento efetivo para toda e qualquer parada cardíaca, certo? A primeira coisa que vamos fazer são as compressões torácicas. Essas compressões torácicas merecem ser feitas de forma sincronizada entre 100 a 120 batimentos por minuto, certo? 100 a 120 compressões torácicas por minuto, de acordo com o ARRA 2020, de forma que a gente comprima o tórax do paciente e deixe ele reexpandir em torno de 5 centímetros.
Então nós fazemos uma compressão torácica de 5 centímetros e deixamos ele retornar à sua posição basal. Essa compressão torácica merece ser feita na linha média do tórax e na região inferior do externo. De forma eficaz, você vai manter sua mão principal no tórax do doente, com a mão secundária por cima, entrelaçando os dedos. Fazendo essa compressão no local correto, nós deixamos o cotovelo esticado e o ombro retilíneo de acordo com sua coluna torácica. E o único movimento que a gente faz é para frente e para trás, movimentando a região lombar. Certo? A imagem dá para ver melhor como é que seria. Além das compressões torácicas, no ambiente de UTI, a gente vai ter disponível as adrenalinas, certo? Que é uma medicação que é recomendada ser feita a cada 3 a 5 minutos, mas na prática a gente usa de 3 em 3 minutos. Então, o tratamento inicial de toda e qualquer parada, antes mesmo do diagnóstico de qual o motivo dessa parada cardíaca, seria exatamente esse, seguido também de uma via aérea definitiva. Então, todo doente merece uma via aérea definitiva, caso ele não retorne, né, de forma para o ritmo cardíaco espontâneo brevemente. Todos esses doentes que a gente viu nos casos clínicos, eles já tinham uma via aérea definitiva, ou eles estavam traqueostomizados, ou eles já estavam entubados. E aí, disponibilizado o desfibrilador, a gente vai checar o ritmo desses pacientes. Nessa checagem de ritmo, começa o segundo diagnóstico do nosso contexto aqui. O primeiro diagnóstico foi a identificação da parada cardiorrespiratória. O segundo diagnóstico vai ser a checagem do ritmo, e a gente vai ver qual ritmo ele tá desenvolvendo essa parada cardíaca. Antes mesmo de checar o ritmo cardíaco, você médico, né, principalmente, que você está controlando a situação, você pode checar como está sendo o desenvolvimento de sua equipe. Então você vai ver se alguém está contando o tempo de forma correta. As compressões torácicas, elas merecem ser feitas a cada 2 minutos, certo? De 2 em 2 minutos, troca-se o profissional que está fazendo a compressão torácica. Trabalhos mostram que depois de 2 minutos, essa compressão, por mais que o profissional diga que está tranquilo, que está ok, as compressões não são mais tão eficazes como estavam no início. A adrenalina, feita a cada 3 minutos, também merece essa atenção em relação ao tempo. As compressões, você que está de fora pode observar melhor se está no local correto, se está sendo de forma efetiva, se está comprimindo e relaxando aqueles 5 centímetros que a gente preconiza, e se está sendo feita entre 100 e 120 batimentos por minuto, né, compressões por minuto. E as medicações estão sendo ditas em voz alta. É importante fazer isso até por questão de organização e de melhor qualidade da sua ressuscitação cardiopulmonar com sua equipe. Nessa aula aqui a gente vai fazer uma parte 1 e vai falar sobre os ritmos chocáveis, certo? Na parte 2 nós vamos ver os ritmos não chocáveis e os motivos deles. Tá? Então, disponibilizado o desfibrilador, vamos checar o ritmo desse doente, certo? O primeiro ritmo chocável que a gente vai encontrar é a taquicardia ventricular sem pulso. Tá? A taquicardia ventricular sem pulso é justamente, a gente vai ter uma aula de ECG, certo? Que a gente vai desmembrar bem ECG, vai falar sobre os ritmos todos, como é que funcionam as ondas e tudo, mas a princípio dá para a gente entender que isso daqui é uma taquicardia ventricular. No caso de parada cardíaca, é uma taquicardia ventricular sem pulso, certo? São formados por ondas monomórficas, ondas bastante parecidas umas com as outras, são formadas por complexos QRS de forma largada. Certo? Esses complexos QRS de forma largada mostram que o ritmo cardíaco vem do ventrículo. E por ser taquicárdico, né, por ser uma frequência muito alta, vista aí pelos quadradinhos, a gente entende que é uma taquicardia ventricular. No caso do paciente está sem pulso, é uma parada cardíaca, merece ser chocado, certo? Da mesma forma que a próxima parada, o próximo ritmo a ser identificado é a fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular é diferente da taquicardia ventricular justamente porque a taquicardia, o coração está batendo de forma rápida demais e ele não tem como preencher o seu interior de sangue para poder ejetar sangue para o resto do corpo, certo? Fibrilação ventricular, ele começa a tremer, fibrilar, então ele também não consegue ejetar sangue para fora para o resto do corpo de forma efetiva. Notem que, apesar do nome ser parada cardíaca, os 2 casos chocáveis, o coração está funcionando mecanicamente, só que ele não está funcionando de forma efetiva, certo? Para gerar ejeção sanguínea para o restante do corpo. Assim como um computador que funciona, às vezes você abre uns 10 programas aí, ele trava, ele não funciona e você reinicia o computador, esses 2 ritmos merecem ser reiniciados, merecem receber choque cardíaco para reiniciar o coração e ele voltar a funcionar de uma forma correta. Então nós vamos aplicar para esses 2 ritmos a desfibrilação
cardíaca. A desfibrilação cardíaca vão ser utilizados, né, o desfibrilador, e esse desfibrilador ele geralmente vem em forma bifásica ou monofásico, certo? A gente tem que entender a fase do nosso desfibrilador. Geralmente bifásico é o que tem nas UTIs. O bifásico nós vamos aplicar 200 joules, é um aparelho bem simples de ser utilizado. Ele basicamente tem 2, 3 botões. Vamos colocar lá 200 joules, vai apertar no botão de carregar, ele vai carregar as pás. Uma pá vai no ápice do coração, outra pá vai no externo. Ele é bem tranquilo, dá para ver qual é a pá, porque ele tem a identificação lá. E o outro botão é justamente para descarregar essa eletricidade que foi acumulada. Então você desfibrila o coração, fala aquela frase maravilhosa, todo mundo se afasta e desfibrila o paciente, dá um choque nele. Após o choque, é necessário que se faça compressões torácicas a cada 2 minutos também, certo? Então, a cada 2 minutos vamos manter aquela programação de compressões torácicas, sendo que a primeira já vai ser logo imediatamente depois do choque, checando novamente o ritmo desse doente. Caso, por exemplo, depois desses 2 minutos de compressões torácicas venha novamente uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação, pode ser aplicado um novo choque, seguido de novas compressões torácicas e dessa vez feito a amiodarona, 300 mg, um antiarrítmico. Certo? A administração dessa medicação pode ajudar bastante a evitar que novas taquicardias e novas fibrilações aconteçam depois do choque. Mas se porventura acontecer novamente uma TV sem impulso, né, uma taquicardia ventricular ou uma FV, pode fazer novamente o choque, novamente compressões cardíacas por 2 minutos e administrar mais 150 mg dessa medicação antiarrítmica. Após isso, o ARRA não recomenda fazer mais amiodarona, certo? Pode-se continuar com choque, com compressões, mas não precisa mais fazer amiodarona. Estudos mostram que não tem mais eficácia. Então, nessa primeira parte, eu quero parar por aqui. A gente viu os ritmos de parada taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular, que são ritmos chocáveis. Vimos a ressuscitação feita de forma inicial para todo e qualquer paciente. E no próximo vídeo nós vamos ver as causas de parada não chocáveis. Essas causas não chocáveis a gente vai destrinchar bem aqueles 5Hs e 5Ts, que são as causas da parada cardíaca nesses ritmos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o like, se inscrevam no canal e aguardem a próxima, certo? Estou muito feliz por causa dessa reunião, estou muito feliz pelo pessoal que compareceu e fico aqui disponibilizando o vídeo resumo da primeira parte dessa reunião para quem não pôde acompanhar a aula. Fique com Deus, até a próxima. Valeu!